Oi, gente, tudo bem? Sou Vera Ribeiro, sou biomédica. E o assunto de hoje é o superfungo, uma ameaça global. A ameaça silenciosa à saúde atinge o mundo e é causada pelo superfungo que não tem um tratamento. Não é de hoje que a mídia, os canais de comunicação, como jornais, TV, revistas e órgãos como a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou comunicados informando a população sobre o fungo Candida auris. Mas o que é esse fungo Candida auris? Em 2017, a Anvisa publicou um comunicado alertando a comunidade sobre relatos de surtos de Candida auris em serviços de saúde da América Latina. A Candida auris é um fungo emergente que representa grave ameaça à saúde mundial e foi identificado pela primeira vez como causador de doenças em humanos em 2019. Após seu isolamento do pavilhão auricular, na orelha, em um paciente no Japão. Desde então, infecções por Candida auris ocorreram em vários países, como Coreia do Sul, Índia, Paquistão, África do Sul, Quênia, Kuwait, Israel, Venezuela, Colômbia, Reino Unido e mais recentemente nos Estados Unidos e no Canadá. No dia 7 de dezembro de 2020, a Anvisa emitiu um alerta de risco ao possível primeiro caso de infecção pelo fungo Candida auris no Brasil. A confirmação ocorreu no dia 9/12 de 2020. Após a análise do sequenciamento genético realizado pelo Laboratório Especial de Microbiologia da Escola Paulista de Medicina, LEME Unifesp, ele foi identificado na ponta do catéter em um paciente do sexo masculino de 59 anos, que estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital particular da Bahia. E esse cliente ele estava em tratamento do Covid. Em publicações de 2019 do jornal The New York Times, a Candida auris, esse fungo, ele chegou em cidade dos Estados Unidos, o que forçou os Centros Federais de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC, a adicioná-lo a uma lista de germes considerados uma ameaça urgente. Por quê? Porque lá no hospital, um homem ele foi internado para uma cirurgia, no hospital Monte Sinai, onde um exame de sangue revelou que ele estava infectado com um germe. Esse germe era a Candida auris, mas estava recém-descoberto, tão mortal quanto misterioso. Os médicos o isolaram rapidamente na unidade de terapia intensiva e ele morreu depois de 90 dias no hospital. Mas o que é muito preocupante, o que se torna uma ameaça urgente, porque esse fungo, o Candida auris, que atingiu, ele sobreviveu, O paciente morreu, mas o fungo, ele permaneceu vivo. E testes mostraram que o germe estava em toda parte do quarto do paciente, Esse fungo ele é tão invasivo, mas tão agressivo, que o hospital precisou de equipamentos de limpeza especiais e teve que arrancar alguns dos pisos para erradicá-lo, para matar, para acabar com ele, teve que arrancar os pisos.
Então, descreve o Dr. Scott Loring, que é o presidente do hospital Monte Sinai. Tudo estava infectado. As paredes, a cama, as portas, as cortinas, os telefones, a pia, o quadro branco, os postes, a bomba, o colchão, os trilhos da cama, os buracos da caixa, as persianas da janela, o teto, tudo na sala estava infectado. Foi assim que descreveu o presidente do hospital ao estudar, ao analisar, ao pesquisar junto com a equipe dele. Falando de uma maneira simples que todos consigam entender, esse fungo, ele é da família, da Cândida. Melhor dizendo, a família não seria seria o gênero, é a Cândida. E a espécie, ela vai diferenciar. Então, tem uma que é muito conhecida, que é a Cândida, que dá a doença nas crianças, nos bebês, que é muito conhecida como sapinho, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre o modo de transmissão. De acordo com um comunicado da Anvisa, publicado em 2017, o modo de transmissão dentro do ambiente de saúde, ele é desconhecido. Estudos demonstram que o fungo pode disseminar em ambientes médicos por contato com superfícies ou equipamentos contaminados, ou de pessoa para pessoa. No entanto, a experiência durante estes surtos sugere que a Candida auris pode contaminar o ambiente de quartos de doentes colonizados ou infectados. Por quê? Porque o colonizado é aquela pessoa que tem ou que pegou por algum contato, está no seu corpo. O infectado é aquela pessoa que teve contato e está com a imunidade baixa e desenvolveu a infecção. O fungo se proliferou. Porque às vezes você teve contato, mas chegou em casa, lavou sua mão, tomou seu banho, lavou suas roupas, ele desapareceu. Mas se você tem uma imunidade baixa, você pode se infectar. Então, a transmissão diretamente de artigos, de equipamentos de assistência ao paciente, como estetoscópio, termômetros, de uso hospitalar, equipamentos, camas, cortina, lençóis, entre outros. Então, é um risco particular, porém isso não impede a transmissão através das mãos dos profissionais de saúde. Então, por isso que se faz muito importante e necessária a higienização das mãos, Ela deve ser rigorosamente respeitada e praticada. Assim, diminui esse risco de contaminação ou de transmissão. Como é feito o diagnóstico? Vamos lá. Geralmente, diagnosticada por cultura de sangue ou outros fluidos corporais. No entanto, a sua identificação requer métodos laboratoriais específicos, uma vez que a Candida auris ela pode ser facilmente confundida com outras espécies de leveduras. Então, essa identificação ela deve ser feita utilizando métodos por automação e por sequenciamento. Foi o que foi feito no Hospital Particular do Estado da Bahia. Após realizar alguns testes de triagem, foi identificado algumas características diferentes e aí foi encaminhado essa amostra para realizar por método de automação e fazer o sequenciamento para que fosse confirmado esse primeiro caso de Candida auris aqui no Brasil. Na dependência do sistema comercial utilizado e da versão do banco de dados disponível no sistema, pode haver identificação incorreta da Candida auris, confundindo-se com outras espécies. Então, antes de realizar a identificação dos isolados por técnica automatizada,
é muito importante, é fundamental que o laboratório se certifique de que o equipamento utilizado de espectrometria de massa contém em seu banco de dados perfis proteicos que permitam o reconhecimento de isolados como a Candida auris. Então, isso tem que estar bem estruturado para que não deixe passar esse fungo sem ser identificado. No caso de não possuir esses equipamentos necessários para a caracterização das espécies de levedura utilizando os métodos automatizados, que não são todos os laboratórios que possuem, então o laboratório de microbiologia ele deve executar com tinta da China, a Nanquim, para descartar a presença da levedura capsulada, que é o caso do Cryptococcus. Em seguida, deve realizar provas de triagem. Né? Para quê? Essas provas de triagem? Para a identificação presuntiva do Candida auris. Né? Essa identificação da levedura do gênero Candida spp, que não são a Candida albicans ou outra espécie. Então, nessas provas de triagem, né, de acordo com o documento da Anvisa, ele cita, né, quais são essas provas. Né? Então, são elas: prova de filamentação em H-fubá, análise da cor, né, pigmentos corotenoides das colônias em H. saborum ou outro H. Deve realizar a análise de cor do H no cromogênico, prova de tubo germinativo, né? Então, são 4 provas, né? 4 testes, provas de triagem que deve ser realizado para chegar à conclusão de qual é o fungo. Todos os isolados que não apresentarem a pigmentação corotenoide, apresentar micromorfologia de cultivo com prova de tubo germinativo negativo, apresentar a formação rudimentar de pseudoífas em H-fubá, apresentar coloração lilás a rosa em H cromogênico. Então, todos que tiverem essa característica, todo fungo que tiver essa característica, deve ser reservado para posterior análise, se tiver uma comissão, um serviço especializado, ou ser encaminhado para um centro de referência, né? Isso deve ser informada os serviços de saúde, né, sobre essa suspeita de infecção por Candida auris, para assim fazer o teste em automação e fazer o sequenciamento genético, tá bom? Seriam essas provinhas que vão ajudar a diagnosticar Candida auris. Então, realizando essa identificação, tudo isso é extremamente importante, essa identificação rápida em um paciente hospitalizado, e é muito importante para que o hospital possa tomar as medidas necessárias de prevenção e controle de disseminação desse fungo. Quem pode ser infectado com o misterioso fungo? São consideradas pacientes ou pacientes de risco para infecção por Candida auris aqueles internados em unidades de terapia intensiva por longos períodos, utilizando catéter venoso central e uso prévio de antibióticos ou antifúngicos. Esse fungo ele ataca também pessoas com sistema imunológico enfraquecido, tá? Que já tem alguma doença. Então, o sistema imunológico está debilitado e aí ele aproveita para causar infecção. Por que que ele é chamado de superfungo? Porque
através de estudos, né, com os infectologistas, com os microbiologistas, teve-se a confirmação de multiresistência da Candida aureus. Mas como assim, né? Conforme os estudos, algumas cepas de Candida aureus são resistentes a todas as 3 principais classes de fármacos antifúngicos: polienos, os azóis e equinocandinas. Essas 3 classes, eles mostraram uma resistência. Então, o Centro para Controle de Prevenção de Doenças, a CDC, demonstrou que 2 surtos globais que tem investigado, quase todos isolados, eles são altamente resistentes ao fluconazol. E nessa análise, né, em sua análise, mais da metade dos isolados de Candida aureus eram resistentes ao voriconazol. 1/3 era resistente à anfotericina B e alguns resistentes às equinocandinas, indicando que as opções de tratamento elas são limitadas. Então, esse tipo de multiresistência não foi visto antes em outras espécies de Cândida. Então, por isso que é uma preocupação em relação ao tratamento, à disseminação, aos cuidados que terão que ter. E aí tem um obstáculo, né? Qual é o obstáculo? A Candida aureus, né, em parte porque ela é impermeável aos principais medicamentos antifúngicos, tornando-se um novo exemplo de uma ameaça à saúde mais intratável do mundo. Né? O aumento das resistências a medicamentos, né, não só em fungos, mas em bactérias também. Então, os fungos, assim como as bactérias, estão desenvolvendo defesas para sobreviver aos medicamentos modernos. Então, de acordo com a doutora Lynn Sosa, epidemiologista adjunta do estado de Connecticut, disse que agora ela vê o Candida aureus como a principal ameaça entre as infecções resistentes, né? É praticamente imbatível e difícil de identificar, né? Diz a doutora ao jornal The New York Times. Então, é um problema enorme, né? Diz o professor epidemiologista fúngica do Imperial, que ele foi coautor de uma revisão, né, recente científica, essa revisão científica sobre o surgimento de fungos resistentes, né? Ele disse: dependemos de sermos capazes de tratar esses pacientes como antifúngicos. E os cientistas, eles dizem que em 2050, em torno de 10 milhões de pessoas poderão morrer em todo o mundo de todas as infecções por organismos multiresistentes, a menos que novos medicamentos sejam desenvolvidos e que sejam restringidos drasticamente o uso de medicamentos de forma desnecessária. Os medicamentos, tanto os antibióticos como os antifúngicos, eles são essenciais para combater infecções nas pessoas, mas os antibióticos também são amplamente utilizados para prevenir doenças em animais de fazenda. E os antifúngicos também são aplicados para evitar pragas nas plantações agrícolas. Alguns cientistas, eles citam a evidência de que o uso desenfreado, desordenado de fungicidas em plantações está contribuindo para o aumento de fungos resistentes a medicamentos que infectam humanos. Então, eles falam que é uma doença silenciosa, mas assim, como assim silenciosa, né? Ao mesmo tempo, os germes são facilmente disseminados, né? Eles são transportados pelas mãos, pelos equipamentos, dentro do hospital, fora do hospital. Eles são transportados através de alimentos, carne, vegetais,
das fazendas, né, de um país para o outro, né, eles são exportados e importados através das fronteiras pelos viajantes e transferidas por paciente de casa, né, que sai da casa para o hospital, do hospital para casa e vice-versa. Foi um prazer falar com vocês. Esse assunto é tão rico que poderia ficar mais tempo aqui. Deixo meu abraço a todos que estão assistindo o vídeo. Né? Vou deixar aqui o link do comunicado de 2017 da Anvisa. Tem alguma sugestão? Se tiver, pode deixar a sugestão, algum questionamento, algum comentário, se gostou, se não gostou. E se gostou, inscreva no canal, assista o vídeo, compartilhe com seus familiares. Um abraço, até logo, tchau, tchau.